Uma das bandas da atualidade que mais tem gerado discussão na internet é o Sleep Token, simplesmente pelo fato dos caras usarem máscaras e durante um certo tempo aí, até relativamente bem grande, os caras estarem conseguindo manter a identidade deles em segredo. E quando você se pergunta quem diabos está por trás das máscaras do Sleep Token, os caras mesmos fazem questão de dizer que isso na verdade pouco importa, que o que importa mesmo é a mensagem por trás das músicas deles. A teatralidade por trás das máscaras e do visual do Sleep Token tem uma pegada um pouco diferente do que a gente normalmente vê das bandas por aí. Tem toda uma coisa de mística em volta daquilo que eles estão fazendo em cima do palco, que também tem a ver com a adoração a uma certa divindade chamada Sleep. Então, em tese, quando eles sobem ao palco, na verdade, eles estão ali servindo a essa entidade e mandando a mensagem deles pro público. Não que o que eles estão fazendo seja novidade, né? Afinal de contas, trocar o nome por pseudônimos ou números, colocar tinta no corpo, cantar descalço em cima do palco e usar um visual pra lá de diferente, não é muita novidade pra gente. Aliás, muita gente gosta de comparar o que eles estão fazendo aí com bandas como o próprio Slipknot e o Ghost. Apesar disso, o Sleep Token tem cativado muito aí a curiosidade da galera, não só pelo som bem diferentão que eles fazem, mas também por toda a aura mística que tem em volta dessa coisa da divindade do sono ao qual eles cultuam. Isso daí tem mexido muito com a imaginação de todo mundo, e como a gente sabe, quando esse tipo de coisa começa, normalmente chama a atenção e faz sucesso. Claro que muitas bandas já usaram dessa teatralidade desse recurso. Apesar de algumas comparações com Ghost, por exemplo, mesmo que o som não tenha nada a ver, a teatralidade do Sleep Token é mais sutil, obscura e cheia de detalhe. E essa abordagem ajudou os caras a construir uma legião de fãs que se comportam como uma seita, fazendo com que eles saíssem do underground e começassem a chamar bastante atenção. Em algum momento eles estavam abrindo shows de bandas como Architects, mas agora eles são a atração principal. E o mais incrível é que eles sempre esgotam todos os shows que fazem. I am older. There is something. She's perfectly misaligned. I'm caught up. Então, já que o Sleep Token cativa tanto aí a curiosidade da galera e mesmo de pessoas que nem conhecem a banda, vamos tentar entender um pouco o que é o Sleep Token, o que é essa divindade que os caras supostamente aí glorificam em cima do palco e o principal de tudo, quem é o cara por trás do vocalista do Sleep Token? Afinal de contas, nós sabemos quem é o Vessel. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, já vai me dando aquela moral aqui, ó. Se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, me fala aí quem você acha que é o Vessel por trás da máscara. Se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que as máscaras dos caras do Sleep Token têm umas marcas. E o significado dessas marcas são um acrônimo do Sleep Token e é lido como ST em runas antigas. Segundo eles, as identidades permanecem ocultas porque elas não são importantes. E apesar de muita gente pensar em bandas como Slipknot e Ghost quando se fala em Sleep Token, eles dizem que a única comparação que pode ser feita mesmo é ao próprio anonimato. Porque os versos deles são como símbolo, que são feitos para ampliar e incorporar as emoções do subconsciente deles. O Sleep Token é uma banda britânica de Londres. Eles surgiram ainda em 2016 e são uma banda anônima cheia de mistério, com identidades ainda escondidas. O líder é um cara que se intitula de Vessel, só que isso é mais um apelido do que um nome de verdade. Eles tocam uma mistura de vários estilos como metal alternativo, post-rock metal, metal progressivo e indie com uma pegada meio pop. And again, won't you pay for your arrogance? I'm still your favorite regret. Depois de lançar o EP de estreia deles chamado One em 2016 por conta própria, os caras fecharam o contrato com a gravadora Basket Records e lançaram um outro EP, o Two, no ano seguinte. Mais pra frente eles assinaram com a Spine Farm Records e lançaram o primeiro álbum, o Sundown, em 2019. Eles seguiram em 2021 com o álbum This Place Will Become Your Tomb, e aí em maio de 2023 eles soltaram o terceiro álbum chamado de Take Me Back to Eden. O Vessel se movimenta de um jeito bem misterioso em cima do palco e parece que é muito envolvido com aquilo ali que tá acontecendo, bem como o público que normalmente frequenta os shows do Sleep Token. A própria banda gosta de dizer que quando eles estão em cima do palco, eles estão executando uma espécie de ritual, e o público na verdade é uma agregação daquele ritual. Esse daí é o mundo onde o Sleep Token vive e toca. A parada toda começou assim. Dizem que o Vessel sonhou com uma divindade chamada Sleep, que prometeu a ele divindade e magnificência se ele seguisse exatamente os passos que ele tinha pra dar. E a parada é que daí pra frente, cada música do Sleep Token é dedicada a essa entidade chamada Sleep. E talvez por isso o som deles tenha aquela ambientação toda emocional, com as pegadas ali meio techno-pop, que
que funcionaram muito bem pra muita gente, né? Tem uma galera que simplesmente achou o máximo a ambientação do som deles. Aliás, pra uma banda que tá afim de falar através de uma divindade, tem que ter um som bem atmosférico mesmo, né? Pra você ter ali uma profundidade na parada que faz uma certa imersão pra você enquanto você tá escutando a mensagem que ele tem pra dar. O anonimato do Sleep Token acabou criando um clima de mistério que tem intrigado a galera na internet, que tá doida pra descobrir mais sobre a banda. É fácil acreditar que o Vessel é um personagem, mas a humanidade por trás da máscara tá bem ali. Apesar de todas as músicas serem dedicadas ao Sleep, dá pra se identificar com elas, especialmente as histórias emocionantes de amor e desilusão no álbum dele de 2021, This Place Will Become Your Tomb. Muita gente aí na internet gosta de especular que na verdade o Sleep Token é um projeto paralelo de um cara até conhecido chamado Dan Smith, do Bastille. Já outras pessoas dizem que é o James Arthur, e até mesmo o Corey Taylor já entrou nessa roda aí porque tem muita gente que acha muito suspeita a admiração que ele tem pela banda. When I first heard Sleep Token, I was like, what the hell is this? Tem uma galera que fala que quando ele tá falando bem do Sleep Token, na real ele tá fazendo uma autopromoção, já que ele elogia muito a banda em entrevistas, né? Mas na real seria o mesmo raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? Não é possível que o cara lançar um outro projeto mascarado e dar certo de novo, né? Pô, que sorte da porra. Mas o culto criado em volta do Sleep Token é tão forte que na real muitos fãs nem ligam pra quem é o Vessel. Na verdade muita gente até acha que é importante o cara manter a privacidade dele ali e não revelar nada de quem ele é. Que o que importa mesmo é justamente a mensagem que o Vessel tá passando em cima do palco através do Sleep Token. E na verdade muita gente acha que esse anonimato aí faz parte do show e que se você soubesse de fato quem tá por trás das máscaras, parte dessa teatralidade ia ser quebrada. O que faz muita gente refletir se na real o Sleep Token se leva a sério demais mesmo e tudo aquilo que é falado em cima do palco a respeito da certa divindade que eles estão cultuando é de fato verdade ou se realmente foi só uma grande teatralidade montada justamente para atrair o público. E é bem por isso também que esse mistério tem gerado tanto hype em volta deles e abriu muita margem para interpretação através das músicas. A figura do Sleep representa um problema, mas também uma realização quando a gente analisa as letras. Você pode interpretar superficialmente ou de forma mais profunda, e a mensagem ainda vai estar lá. Por trás da estética mística, o Sleep representa um relacionamento abusivo onde Vessel acredita que não pode viver sem ele, mesmo que isso machuque ele a longo prazo. A adoração mostra o perigo de colocar alguém no pedestal em um relacionamento. O Sleep, por exemplo, tem muitas semelhanças com o arquétipo da sombra na filosofia de Jung, representando desejos carnais e todas as coisas que são inaceitáveis não só para a sociedade, mas também para a moral pessoal. O lado mais sombrio da mente, que representa a selvageria, o caos e o desconhecido. Na descrição original da gravadora, eles dizem que esse ser já teve um grande poder, concedendo às antigas civilizações o dom dos sonhos e a maldição dos pesadelos. Até hoje, mesmo que se tenha perdido destaque, o Sleep ainda vive nas mentes subconscientes de homens, mulheres e crianças. Fragmentos de beleza, horror, angústia, dor, felicidade, alegria, raiva, nojo e medo se fundem para criar uma música expansiva e emocionalmente texturizada, que incorpora os pensamentos mais sombrios e brilhantes. Na única entrevista deles lá em 2017, eles falaram sobre a adoração transmitindo emoções primitivas e poderosas, mas também pode ser o Hypnos. O rio dele lavava as memórias de quem bebesse dele. A perda de memória seja forçada ou intencional para fazer voltar, entre aspas, felizmente, a um relacionamento abusivo. Além disso, o Hypnos tá no submundo, que só pode ser acessado através de corpos d'água, o que lembra o título do segundo álbum da banda, This Place Will Become Your Tomb. Isso pode ter influenciado eles também na estética da banda. A gente sabe que o Sleep Token não foi a primeira banda a subir no palco mascarada e com visual cheio de teatralidade. Lá nos anos 80 a gente já teve uma banda que extrapolou bastante o lance da máscara e foi para todo um visual com figurino e temáticas totalmente espaciais e fantasiosas, que é o War, né? Depois, caminhando para os anos 90, a gente já tem o surgimento ali do Slipknot e do próprio Mushroom Head, que eram bandas que tinham aquela ideia de subir no palco sem nome, com pseudônimos, com máscaras, com toda uma filosofia estética baseada no terror e tal. E mais recentemente a gente teve o Ghost aí, que subiu já com outra teatralidade, com uma outra espécie de teatralidade, né? Mas assim, isso são só alguns exemplos, né? Sem citar o próprio Kiss lá nos anos 70, usando maquiagem, que já dá toda uma ambientação também e tal. Essa história é bem antiga, inclusive. O lance é que essas bandas todas têm em comum uma parada de criar personagens fictícios
e uma atmosfera onde os fãs conseguem se encontrar e se tornam um elo com a banda. Os fãs do Gore, por exemplo, são chamados de Bullhabs, e os caras adoram aquele espetáculo cheio de fluidos que o Gore faz em cima do palco. Já os dedicados fãs do Slipknot, por exemplo, são os Maggots. Já os fãs do Ghost fazem parte de um grupo chamado The Congregation. E o lance é que quando você faz parte de algum desses grupos, não tem lugar para exclusão. Geralmente a galera se encontra no meio disso e se sente muito confortável para ser quem a pessoa é de verdade. Toda essa mitologia e toda essa atmosfera criada fazem com que as pessoas se sintam à vontade para pertencer a algum grupo, algo que todo ser humano simplesmente precisa na sua essência. Então isso já é uma coisa muito magnética que faz com que esses fãs já queiram se conectar com essas bandas simplesmente por se sentirem parte de alguma coisa. Essas bandas têm estilos e sons bem diferentes, mas o que todas têm em comum é justamente a criação de um universo todo místico que faz com que os fãs se conectem a eles. O Corey Taylor, por exemplo, sempre gosta de frisar que quando o Slipknot colocou máscara, o interesse dele estava totalmente focado na música, que o lance era ninguém realmente saber quem estava ali por trás da máscara, porque eles queriam que a galera se conectasse no som que eles estavam fazendo e não nas pessoas. Isso daí realmente faz com que a pessoa acabe focando na música, mas também pode gerar um efeito colateral, que é justamente de chamar a atenção das pessoas e muita gente ir atrás da banda pra ver o que tá acontecendo, só pra tentar entender qual é daquele visual todo que tá rolando ali. E por consequência a pessoa acaba ouvindo a música também. Já o Tobias Forge, que é vocalista do Ghost, ele diz que as pessoas só veem e experimentam o Ghost justamente porque quando eles olham pro palco, eles veem o Ghost e não as pessoas por trás do que eles estão fazendo. E ele diz que as pessoas só gostam daquilo porque isso é o resultado de elas realmente não verem as pessoas ali por trás. Assim como essas bandas, os Sleep Token escolhem mostrar suas personalidades através do trabalho deles. Os fãs podem não saber os nomes dos rostos, mas podem conhecer a banda através de acordes. Eles minimizaram a vulnerabilidade deles como pessoas e têm muita confiança na forma como fazem e tocam a música deles, sem se preocupar com a ideia de gênero. O Sleep Token segue a linhagem dessas bandas como Gore, Slipknot e Ghost, negando os holofotes como pessoas. Em vez disso, eles deixaram a música falar por eles. A ascensão recente da banda é ainda mais surpreendente porque foi algo orgânico. Os fãs fizeram a maior parte do trabalho de divulgação. O Sleep Token só deu uma entrevista em 2017, 2 anos antes do lançamento do álbum de estreia deles, o Sundowning. Desde então eles mantiveram as identidades em segredo e ficam na deles, tudo pra manter o mistério. Então tá, apesar disso tudo, apesar desse mistério todo e o fato da própria música atrair muita atenção das pessoas, o que mais chama a atenção das pessoas pro Sleep Token é a identidade do Vessel. Todo mundo quer saber, será que a gente já sabe quem é o cara por trás da máscara do Vessel? Manter identidade secreta em tempos como os de hoje não é a mesma coisa que o Corey Taylor esconder a máscara lá em 2001, 2002. Hoje em dia é bem diferente. Durante muito tempo, como eu disse, a galera suspeitava muito do Dan Smith, porque o alcance vocal e o timbre de voz lembravam muito a voz do Sleep Token. E também o cara de Londres, que é lá do Reino Unido, de onde é a banda. Mas no fim das contas, isso aí não ia fazer muito sentido, porque você teria que ser muito excêntrico pra topar fazer pequenos shows por pouco dinheiro, sendo milionário. Algumas pessoas também suspeitam de Jordan Hunt. Ele é um compositor, vocalista e multi-instrumentista pouco conhecido de Londres. Muitas pessoas nem conhecem ele. Mas depois de algumas pesquisas, fãs e pequenos blogs no Reino Unido começaram a afirmar que supostamente a verdadeira identidade de Vessel é Léo Faulkner, do Black Lit Canopy. Nessa banda a gente tinha Léo Faulkner e Gemma Matthews. Eles mandavam um som ambiente, melódico e emocional, usando uma pegada bem minimalista na instrumentação e produção. Os caras são de Bristol, Reino Unido, e já tinham lançado umas paradas antes do álbum deles de 2013. Os dois até fizeram um certo sucesso moderado com seus próprios canais no YouTube antes, e agora são envolvidos em outros projetos, né? Sendo que um desses pode ser o próprio Sleep Token. De qualquer forma, dá uma ouvida aí no Black Lit Canopy e tire suas conclusões do que você acha do timbre de voz desse cara que canta nessa banda, que é o Léo Faulkner, que todo mundo fala que é o Vessel, e me diz o que você acha, se você acha que é parecido ou não com o som, até mesmo com a ambientação que eles criam na banda deles, né, em relação ao Sleep Token. E a parada é que isso aí pode inclusive explicar por que eles conseguiram manter tanto tempo a identidade deles secretas, porque tem muita pouca informação sobre essa banda e sobre o próprio Léo Faulkner. Lembrando que isso tudo não foi confirmado, dizem que as fontes aí que revelaram esse nome, que foram atrás
atrás dessa pesquisa é segura, que é realmente um cara que anda nas partes internas ali da cena londrina, mas nada foi confirmado, a gravadora também nunca revelou a identidade de ninguém, e o próprio Vessel diz que, cara, aquilo ali é irrelevante, que ninguém precisa saber a identidade dele, que a parada é a mensagem da divindade Sleep, e é isso que interessa, que a parada tá no som e que a cara dele simplesmente não importa. Agora, uma parada isso daí carrega um certo misticismo pra banda que atrai muita atenção e ajuda a vender. Não é só por isso, claro, né, os caras têm uma certa qualidade que atrai muitas pessoas sim, mas a gente pode dizer que é uma estratégia muito inteligente no sentido de atrair a atenção das pessoas pra ver o que eles têm pra mostrar. E isso daí, de fato, os caras acabam sendo bem sucedidos. Com toda essa abordagem misteriosa e as letras alegóricas, é importante a gente entender que a cultura em volta do Sleep Token não pode ser definida com exatidão. Eles querem que cada fã encontre seu próprio significado. No fim das contas, o Sleep Token é mais uma daquelas bandas cheias de enigma e teatralidade que fazem você pelo menos viajar nessa aventura de entender o que tá acontecendo ali. E apesar de ter uma galera aí que não curte o som dos caras, que acha meio pop, até apesar de eu achar que isso não é problema nenhum, não acho que uma coisa pop seja pejorativa, e eu acho que ajuda inclusive essa coisa do heavy metal a penetrar em outras bolhas, é uma coisa até bem interessante. Eu pelo menos quando olho pro Sleep Token eu tenho uma nostalgia muito agradável assim, tipo o som que eles estão fazendo, né? Não só o som, a coisa toda, a teatralidade toda, essa coisa mística aí e tal, que no fim das contas é uma historinha pra você poder acompanhar a banda e tudo. Me lembra muito quando a gente descobriu o Slipknot lá atrás, cara, porque naquele momento, lá em 2000 e pouquinho, quando o Slipknot começou a arranhar o teto do mainstream, realmente era impossível da gente saber quem eram os caras por trás da máscara. Então eu lembro de eu e os meus amigos na época ali, a gente ficar especulando o que era aquilo. Não necessariamente quem eram os caras, porque a gente realmente não tinha como saber quem eram os caras, né? Mas era legal você ficar especulando, pô, que é isso, né? Que projeto é esse? Por que esses caras estão mascarados? Ainda mais numa época onde a gente tinha muito ou pouco ou quase nenhuma informação. Isso era uma coisa muito divertida que rola em volta desse tipo de projeto, né? Quando eles aparecem, geram muito questionamento. Se a gente voltar ali rapidinho e olhar nos anos 70, quando o Kiss começou de fato a fazer muito sucesso usando aquele visual todo fantasioso, né? A maquiagem e tal, o visual que eles usavam, naquela época tinha toda uma coisa dos caras falarem que eles eram satanistas, aquela mística toda, justamente para as pessoas não entenderem o que o Kiss estava fazendo, né? Mesmo sabendo a identidade deles, continuava sendo aquela coisa meio, pô, e aí, cara, por que tá rolando isso aqui, né? Então quando eu olho pro Sleep Token, pra mim a parada mais maneira é justamente de você conseguir, de alguma forma ou em algum nível, reproduzir essas sensações que a gente teve no passado, quando a gente não tinha internet e quando a gente tinha que descobrir as coisas, né? Quando a gente precisava garimpar as coisas. Então assim, é muito interessante eles estarem conseguindo pelo menos manter esse mistério até agora aí sobre quem é o Vessel, né, a relação desse projeto e tal, e principalmente da gente tentar descobrir tudo que existe por trás aí dessa atmosfera que a banda criou, né, dessa mitologia que a banda criou, que é a parte mais legal, de você escutando as músicas, entendendo as mensagens, tentando entender qual que é o simbolismo que os caras trazem pro palco, tentando desvendar o som deles, as influências e tudo mais. Isso pra mim é a parada mais divertida e só por isso aí já valeu demais a pena. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Mas diz aí, cara, você acha que de fato o Léo Faulkner é o vocalista do Sleep Token? Você acredita que conseguiram descobrir a identidade do Vessel? Deixa aqui embaixo o que você acha. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!